Muito bem, nós queremos dar continuidade ao nosso assunto aqui, falando agora sobre o Espírito. Eu estou falando sobre o Espírito Santo, né? Então aqui nós vamos falar agora um pouco sobre a Trindade Santa. Veja bem, a Santíssima Trindade é verdadeira. O Pai é verdade, o Filho é verdade, o Espírito Santo é verdade. Agora veja bem, o Pai é verdade, o Filho é verdade e o Espírito Santo também é verdade. O Pai é verdadeiro, claro, o Filho sim, e também o Espírito Santo. Então você está falando da Trindade Santa, está falando sobre o Pai, está falando sobre o Filho, está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Então, isso se chama Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é chamado de Trindade porque eles concordam com a mesma obra, certo? É como se fosse três num, certo? Três num. Então, é o que a palavra de Deus ela está nos falando agora. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, a palavra de Deus vai falar sobre esse assunto, quando se trata que Jesus ele começa a falar sobre esse assunto. Jesus ele se apresenta e fala. Então, como vai falar um pouco aqui também sobre o assunto, eu vou deixar para fazer esse comentário aqui daqui a pouco. Vejamos, em Deuteronômio capítulo número 32, e o versículo 4, Moisés escreve dizendo: Deus é verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Veja isso. Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade. Então está falando sobre a Trindade da verdade, certo? Então está falando sobre a Trindade Santa e a verdade. Está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está falando a palavra de Deus aqui, como se trata de Deuteronômio, capítulo de número 32 e o versículo de número 4. E eu quero ler essa palavra aqui para nós entender o que a palavra de Deus ela está falando aqui para nós. Vejamos então o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 2:4. Ó. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Veja se você entende. Perfeita. Porque todos os seus caminhos são justos. Veja isso. Todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Está vendo? Então a palavra de Deus, ela está nos revelando que o nosso Deus, ele é verdadeiro. Jesus é verdadeiro e o Espírito Santo é verdadeiro. Então aqui a palavra de Deus está falando que ele é justo e que ele é verdadeiro e ele é reto e nele não há injustiça. Veja bem, nós vivemos em um mundo de injustiça, vivemos em um mundo onde eu acabei de falar sobre o que a Bíblia diz sobre o espírito do erro, do engano e da mentira. Mas aqui a Bíblia está nos falando que Deus, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é reto e nele não há injustiça, porque nós vemos a palavra de Deus revelando quando se trata da verdade. A verdade, ela tem que permanecer, porque se a verdade, aquilo que eu já disse antes, não existe argumento contra a verdade. Ela é a verdade, é uma só verdade, ponto final. É a que Jesus ensinou e ele é a própria verdade. Então, a palavra de Deus está falando que não há injustiça em Deus, mas a Bíblia diz que Deus é justo, a Bíblia diz que Deus é reto. Entende? Deus é justo, Deus é justo, Deus é reto, Deus é reto. Aí você disse, mas por que acontece tantas coisas no nosso dia? É por causa que os homens, não conhecendo a Deus, não tem lugar para Deus na vida dos homens. Então o que acontece? O espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da mentira,
ele entra na vida do ser humano e domina. E quando o homem é dominado, porque entende uma coisa, ou o homem, ele tem na vida o espírito da verdade, ou o homem tem nas suas vidas o espírito do erro, do engano, da mentira, da falsidade. Enfim, muitos espíritos que enganam o homem. É por isso que o mundo sofre como você vê o mundo sofrer. Entende? Então, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem que não quer Deus. Porque se você for olhar na Bíblia, todas as vezes que os homens eles se arrependeriam, diz a Bíblia que Deus o perdoaria dos seus pecados. Mas a Bíblia nos diz que os homens de então, eles se tornaram como um animal irracional. Ou seja, aqueles que perderam o raciocínio. Porque os animais, eles são inteligentes. Porém, eles são irracional. O que significa ser racional? É aquele que não tem raciocínio. Certo? Agora o homem tem raciocínio. O homem é racional, não é irracional. Por isso é que quando o homem tem raciocínio, e o homem ele nunca chega ao conhecimento da verdade, e ele é dominado pelo espírito do erro, do engano, da mentira, então o mundo sofre por causa que ele é dominado pelo o mal. Enquanto que Deus quer o bem para o homem, existe o mal do outro lado para dominar o homem. Então na Bíblia diz que Deus é reto, Deus é justo e Deus ele não age com injustiça. Entendeu? Por isso é que a palavra de Deus está falando que ele é reto e nele não há injustiça, porque Deus é perfeito. Está entendendo? Está escrito na palavra de Deus. Em João capítulo de número 14, versículo 6, vamos entrar agora quando se trata de Jesus. Olha o assunto que eu falei que ia falar, vou falar agora. Ó, veja bem. Ó, o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, e o Espírito Santo é verdadeiro. Acabei de falar sobre o Espírito da verdade. Então veja bem, quando Jesus ele coloca em pauta, quando Jesus entra em cena, quando Jesus ele aparece dizendo, porque ninguém pode falar isso aqui, a não ser ele. Nenhum homem pode. Nenhum homem pode chegar e dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode falar isso. Só Jesus pode. Nenhum homem na face da terra, do globo terra, nos quatro cantos do globo, não pode falar essa palavra aqui. Essa palavra aqui, ela só tem validade por Cristo. Cristo sim pode falar. Os homens não podem. Nenhum homem pode falar isso aqui. Isso aqui é coisa para Deus falar. Porque se for olhar para a Bíblia, você vai ver que quando Deus falou com Moisés para tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que Moisés ele foi criado no palácio do rei do Egito. E Moisés foi formado na ciência egípcia. Só que a Bíblia diz que Moisés foi embora do Egito e fazia 40 anos que Moisés estava fora do Egito. E quando Deus fala com Moisés para ir tirar o povo do Egito, Moisés teve dificuldade, porque já fazia 40 anos que Moisés tinha saído do Egito. E quando Deus disse para ele ir lá para libertar o povo, ele disse, não, Senhor, eu não. Manda outro que eu não. E quer dizer, isso Moisés estava dizendo que ele não tinha capacidade de ir tirar o povo do Egito. Mas Deus havia ordenado que Moisés fosse. Eu já vi alguns obreiros falando que disse que Moisés falou isso porque Moisés era gago, não conseguia falar. Eu, por exemplo, eu não achei na Bíblia que Moisés é gago. Eu achei na Bíblia que Moisés achou incapaz de ir no Egito tirar o povo. Mas quem estava capacitando ele é o próprio Deus. Veja, estuda a Bíblia e vê os sinais que Deus mandou que Moisés fizesse, para Deus provar que Moisés não estava só, que era Deus que estava fazendo tudo aquilo, para Moisés saber que Deus ia fazendo tudo no Egito. Mas aí, como ele questionava, aí Deus disse, então faz o seguinte,
Eu vou enviar Arão contigo, Arão teu irmão. A Bíblia diz que Arão era irmão de Moisés, é mais velho do que Moisés, 3 anos. E Deus disse, já bom, então tudo bem, Moisés, eu vou enviar Arão a teu encontro. Arão fala bem, você vai por Deus e Arão por profeta, que significa que Arão seria o intérprete de Moisés lá no Egito diante de Faraó. Mas eu não achei na Bíblia que Moisés era gago. Eu achei na Bíblia que ele achou incapaz. E como Deus achou por bem enviar Arão com ele, então Arão foi por profeta, junto com Moisés. Então o que acontece? Acontece que a palavra de Deus está falando que quando Moisés e Arão chegam diante do rei, todos sabem tudo o que aconteceu. Mas voltando aqui ao assunto, e que Jesus, ele se coloca e ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Veja isso. E tem mais. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Ele falou. Isso aqui não é palavra para qualquer homem falar. Nenhum homem tem o direito de falar isso aqui. Nenhum homem tem a capacidade de falar isso aqui. Isso aqui é palavra de Jesus. Só Jesus pode e ponto final. Ninguém mais pode falar uma palavra como essa. E a Bíblia diz assim, que Deus falou para Moisés, lá na antiga aliança, ele disse para Moisés, quando Moisés pediu sinal para Deus, e Deus disse para ele, mostrou os sinais, e aí ele disse assim, quando eu chegar lá, o que eu vou falar para o povo? Aí Deus disse para ele assim, diz ao povo que o eu sou enviou a vós. Está entendendo? Então na primeira aliança, Deus Pai, ele usou a expressão eu sou. Deus é. Está vendo na Bíblia dizendo aqui que Deus, ele é reto e ele é justo e nele não há injustiça. Então ele pode dizer, eu sou o Deus reto, eu sou o Deus fiel, eu sou o Deus justo e eu não pratico a injustiça, eu pratico justiça. Então aí Jesus, na antiga aliança, Deus Pai disse essas palavras. E na nova aliança, Jesus disse essas mesmas palavras que Deus Pai disse para Moisés. Jesus disse também na nova aliança, disse, eu sou o caminho. Aí Deus disse para Moisés lá, disse ao povo que eu sou o que sou. Aí Jesus vem aqui na nova aliança e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso aqui não é para qualquer um falar. Essa palavra somente o Senhor Jesus pode falar, porque Ele é o único verdadeiro Deus, como sendo o Deus Filho, tá certo? Então, essas palavras, elas só cabem a Jesus e não cabe a mais ninguém. Nenhum ser humano, nenhum ser vivo tem o direito de falar isso aqui. Só Jesus diz. Só Jesus pode e só Jesus é. Muito bem. João, no capítulo de número 16, do versículo 13, João escreve dizendo, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Veja bem, falamos sobre o Pai verdade, o Filho verdade, ele apresentou como eu sou, e agora que a Bíblia está falando sobre o Espírito Santo de verdade. Está vendo aí? E guiará em toda a verdade. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E não existe outro Espírito da verdade a não ser o Espírito Santo. Todos os demais espíritos não é Espírito de verdade. E nem é o Espírito de Deus. Somente esse é o Espírito Santo da verdade, e ele é o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, ok? Então aprende isso e não tenha medo, que você pode falar com o seu coração alegre, feliz, porque aqui está toda a verdade. A verdade do Pai, a verdade do Filho e a verdade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é verdadeiro. Está vendo aí? Então, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda
a verdade. Se você está vivendo uma vida que não é correta, é porque o Espírito Santo de Deus não está na vida de alguém assim. Porque o Espírito Santo, para estar na vida de uma pessoa que vive fazendo tantas coisas que não deve fazer, então não é o Espírito de Deus que está na vida da pessoa, é o Espírito da mentira, é o Espírito do engano, é o Espírito do erro, da falsidade e aí por diante. Mas se tiver em nossa vida o Espírito Santo da verdade e ele nos guiará em toda a verdade, nos guiará, como ele disse, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, que é o Pai, e ele nos guiará em toda a verdade, que é o Filho, que ele acabou de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo, como sendo o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, que ele é o Espírito Santo da verdade, ele nos guiará a Jesus, que é a verdade, certo? É isso que a palavra de Deus está falando, quando se trata da Trindade da verdade, ou da Trindade Santa da verdade. Em João capítulo 17, o versículo 17, Jesus Cristo afirma que a palavra de Deus é verdade. Veja bem, veja isso, o que a Bíblia está nos revelando aqui. Eu não vou ler, mas eu estou lendo aqui. Você pode abrir a Bíblia, todos os versículos que eu estou falando, você pode acompanhar. Para mim ganhar tempo aqui, então veja bem, vou repetir a leitura. Ó. Jesus Cristo afirma que a palavra de Deus é a verdade. Vejam, a palavra de Deus, Jesus confirma que ela é a verdade, certo? Então, se alguém vem com outras palavras para você dizendo que o A faz isso, que o B também faz, e que eu já vi pessoas dizer assim, que toda religião é boa, eu quero falar para você que isso é uma grande mentira. Nenhuma religião presta. Sabia disso? Não sabia, fica sabendo agora. Nenhuma religião vale nada. Sabe para que a religião presta? Para levar o homem para longe de Deus. Porque aqui está a verdade do Pai, a verdade do Filho e do Espírito Santo e da palavra. Olha aqui o que a palavra de Deus está falando, que Jesus está falando. Ó. Jesus aqui está falando que Ele é a verdade. E ele vem e diz assim, ó, que a palavra de Deus é a verdade. Certo? Então a palavra de Deus é a única palavra que é verdadeira. O único verdadeiro que salva, que liberta, que transforma e que cura e que pode mudar o homem quando ele dá lugar, ele se chama Jesus Cristo e ponto final. Maravilha, né? Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso aqui. Mas ninguém pode. Aí você disse assim, por que você diz que a religião não vale nada? Eu vou te explicar. Por que a religião não vale nada? Porque a religião não tem céu. A religião, ela não cura. A religião, ela não liberta. A religião, ela não salva. A religião não morreu na cruz. A religião não transforma a vida de ninguém. A religião não dá nova vida para ninguém. Mas Jesus faz tudo isso e ainda leva o homem para o céu. E a religião não leva o homem para longe de Deus, ok? É por isso que a religião não vale nada. E Jesus é tudo e você ainda não entendeu isso. Vejamos. Olha aí o que a palavra de Deus está falando. Vamos lá. Aos Gálatas capítulo de número 2, o versículo 5, a Bíblia afirma que o Evangelho é a verdade. Olha isso. Vejam isso. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou dizendo nada aqui. Eu estou simplesmente trazendo uma revelação bíblica. Às vezes você pode querer questionar contra mim, não vai resolver nada. Se questionar contra a minha pessoa, não vai resolver nada. Porque o que eu estou falando aqui, não estou falando de mim. Eu estou trazendo uma revelação bíblica para que você entenda a verdade. Certo? Então vejam. Aos Gálatas capítulo 2, versículo 5, a Bíblia afirma que o Evangelho é a verdade. O Evangelho é a verdade. Tá certo? Então não está escrito que religião é verdade. Está escrito que Deus é verdade, é verdadeiro, reto, justo. Está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito que o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. E está escrito que a palavra de Deus é a verdade. Está escrito. Está escrito, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Eu estou trazendo uma revelação bíblica para você entender, para o teu bem, claro. Veja bem. Olha.
É em 1 de Timóteo, no capítulo de número 3, e o versículo de número 15. O apóstolo Paulo escreve que a igreja de Deus vivo, olha isso, é a coluna e firmeza da verdade. Está vendo? Olha aí o que a Bíblia está falando. É a Bíblia que está falando. Eu estou trazendo a revelação que a Bíblia está falando. Não sou eu que estou falando. Talvez alguém possa dizer, não, mas você está falando aquilo que eu não deveria falar. Eu estou falando aquilo que devo falar sim. Porque eu estou falando o que a Bíblia nos revela. Eu tenho que trazer... Jesus mandou pregar o Evangelho. E o Evangelho é esse. Esse aqui é o verdadeiro Evangelho. Esse é o Evangelho da origem. Tirar a dúvida do coração das pessoas, trazendo a elas a verdade que elas precisam saber. Isso aqui é a verdade. Está falando a palavra de Deus. Eu não estou colocando nenhum argumento humano aqui. Aqui não existe argumento humano. Aqui existe o que é verdade de Deus para o homem se salvar. É isso que existe. Eu não estou colocando aqui nenhuma colocação humana. Nenhuma colocação humana está colocando aqui. Estou colocando o que a palavra de Deus ela está revelando. Tá certo? Tá certo? Então é o que a palavra está falando. Então a igreja de Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Mas para isso aqui se cumprir, é por isso que está falando na Bíblia, que o homem ele precisa conhecer a Jesus, para que quando ele chegar a esse conhecimento, ele ser o que a Bíblia está falando. Ser igreja de Cristo, ser igreja do Deus vivo. Isso aqui é para pessoas que receberam Jesus como seu Salvador, e ele procura agradar a Deus, não a si mesmo. Porque se o homem querer agradar a si mesmo, ele nunca entrará no reino dos céus. Nunca. Jesus foi bem claro quando ele disse, ó, que se quiser vir após mim, Jesus me disse, ó, quer vir após mim, negue a ti mesmo e me segue. Jesus disse isso ainda, se alguém é meu amigo, faça o que eu mando. Jesus disse sim, quer ser meu amigo? A minha palavra ela não é pesada. Então, não é questão, a questão é que os homens precisam ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é verdade. Ouve ela e crê nela e recebe ela e passa a viver ela. Para ser igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade, nós precisamos andar na verdade. Nós não podemos mentir para a verdade, porque não adianta mentir para a verdade. A primeira coisa, você morre. A segunda coisa, você perde a vida. Então não adianta mentir. Não adianta ser falso. Tem que ter, na verdade, aquilo que a Bíblia revela. Então está falando a palavra de Deus aqui, que é a igreja do Deus vivo, que é as pessoas que ouvem o Evangelho, recebem o Evangelho, crê no Evangelho, aceita o Evangelho e passa a viver o Evangelho. Então isso é chamado, se traduz igreja de Deus vivo. Por quê? Porque a partir do momento que nós passamos a conhecer a Jesus como nosso dono, como a pessoa pessoal da nossa vida, assim como nós vivemos todos os dias, Jesus tem que viver em nós. Então você pode receber as características, as origens, certo? Por uma restauração por Cristo na nossa vida e passar a ser chamado da igreja do Deus vivo da verdade. Por quê? Porque a verdade ela é Jesus. E se eu sigo a Jesus, se eu sirvo a Jesus, se eu estou procurando agradar a Jesus, não a mim mesmo, então eu estou fazendo parte da igreja viva, da igreja do Deus vivo, e é uma igreja viva. A igreja é um organismo vivo, e Deus é o Deus vivo, e a Bíblia está falando para nós que aqui é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, aqueles que estão baseados no fenômeno das Escrituras, no padrão bíblico, e que está servindo a Cristo de todo o seu coração, de toda a tua alma, como a Bíblia nos ensina. Então esse, segundo a Bíblia, está fazendo parte da igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Para ser igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, você precisa ser firmado em Cristo. Se não tiver firmado em Cristo, servindo a Cristo, agradando a Cristo, lutando contra a nossa natureza humana pecaminosa, para agradarmos a Deus, nós não somos igreja da verdade, e nem do Deus vivo da verdade, certo? Realmente é isso, não tem o que fazer, é a Bíblia que está revelando, ok? É a palavra de Deus. Estou aqui para isso, estou aqui para trazer uma revelação bíblica para você, como eu sempre falei. Vamos terminar o nosso assunto. Vejamos, veja isso agora, sendo o Pai verdadeiro, o Filho é verdadeiro. Veja bem para que você não fique com dúvida. Olha o que a palavra de Deus está falando.
Sendo o Pai verdadeiro, o Filho é verdadeiro. O Espírito Santo é verdadeiro. Olha isso, o Espírito Santo é verdadeiro. Agora vamos ver. Está vendo aí? O Pai é verdadeiro, o Filho é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro. A sua palavra é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira. Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira, o Espírito Santo é verdadeiro. E agora vem mais uma condicional, essa aqui, vejam. E sua igreja é verdadeira. Sua igreja é verdadeira. Agora escute isso. Todo o servo de Deus deve ser também verdadeiro. Dá para entender isso? Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro, a palavra é verdadeira, a igreja de Deus viva é verdadeira. E pois vem, e todo o servo de Deus deve ser também verdadeiro. É o que eu acabei de falar. Para o homem fazer parte de uma igreja que se chama de igreja de Deus vivo e coluna e firmeza da verdade, ela precisa estar aqui, tá certo? Então é o que a palavra de Deus ela está nos falando, certo? Então é isso aí que a palavra de Deus ela nos está revelando nessa tarde. Eu gostaria que você entendesse a palavra de Deus. Não pense que isso aqui está partindo de uma mente física humana, não é isso. É a verdade, mostrei para você dentro da Bíblia, todos os versículos aí para você conferir, todos os versículos que eu falei, lá na Bíblia você pode conferir, ok? Não tenha dúvida que aqui é a verdade de Deus para os homens, a condição de Deus salvar o homem, a condição do homem ser salvo, a condição de um homem fazer parte de uma igreja verdadeira e dele estar um dia na eternidade com Deus. Só assim o homem pode um dia estar com Deus. Fora disso, não tem nenhuma oportunidade. Não existe 1, 2, 3, 4, 5, 10. Existe uma só oportunidade. Uma só. Uma só oportunidade que Deus dá para o homem. E essa oportunidade é tudo que você viu aqui, de nós aproximar de Deus, crendo, certo? Servindo e obedecendo o Senhor pela sua palavra, porque ela é real. Ok? Gostaria que você que vai ver esses vídeos, compartilhe o vídeo aí. Ouça esses vídeos aí, ouve a palavra de Deus, compartilha, manda para alguém, inscreve no canal. Ajuda esse canal aí, porque esse canal é um canal que traz o que você está vendo. É a palavra de Deus. Eu trago uma revelação da palavra de Deus para que as pessoas possam entender. Porque só assim nós somos alcançados pelo Senhor. Ok? Então até o próximo vídeo. Fica aí a palavra de Deus para os vossos corações. Obrigado.